Boa noite, companheiros, amigos, espíritas, simpatizantes. Estamos aqui mais uma vez para fazermos uma reflexão à luz da nossa doutrina, através deste canal da Associação Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. Inicialmente, convido a todos para que nós possamos nos concentrar por alguns instantes, elevando o nosso pensamento ao Criador, sentindo o pulsar do nosso coração em busca das luzes que a nossa doutrina nos dá de maneira tão específica e tão generosa. Que possamos, nesse estudo dessa noite, trazermos para a nossa vida um pouquinho mais do que o Evangelho do Mestre nos apresenta e nos sugere como roteiro de iluminação. Para essa noite de hoje, nós escolhemos o tema As Leis Morais e a Saúde Mental. Esse tema, ele se encontra no livro que tem o mesmo nome, que é um livro de Sérgio da Silva Lopes, que é um médico psiquiatra do Rio Grande do Sul, palestrante. Ele apresenta palestras no Brasil e fora do Brasil, e ele tem esse livro com esse título, As Leis Morais e a Saúde Mental. E nesse livro do Sérgio, que nós já vamos ver a capa em seguida aqui na tela, ele faz um estudo, é a terceira parte do Livro dos Espíritos. Ele faz um estudo, e esse estudo ele contempla, evidentemente, por ser pela via do conhecimento do Sérgio, ele contempla todas as leis, que são 10, elencadas por Kardec na codificação, e ele nos traz isso costurado com a experiência pessoal dele de consultório de psiquiatria. Então, este livro, ele tem a apresentação das leis que são lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade. E ainda, no final, apresenta-se mais uma lei, que é a lei da perfeição moral. Eu escolhi uma dessas leis para nós conversarmos hoje, porque achei de extrema importância e acredito que os irmãos também vão se dar conta de que nós, às vezes, não fazemos aquele equilíbrio importante e necessário diante das nossas escolhas diárias, diante das leis divinas. Então, essas leis morais, elas são leis de Deus. E como leis de Deus, Criador de tudo que existe, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, elas são leis que nos regem o tempo todo, são leis imutáveis, né? Para todos os, digamos, os universos conhecidos e não conhecidos, porque Deus é um só. E dentre essas leis, eu escolhi a lei do trabalho, porque tem aspectos muito interessantes que nós não nos damos conta, mas que é muito importante que nós possamos perceber. Então, ele nos traz, já de início, duas perguntas do Livro dos Espíritos, onde aparece essa lei, e aí, então, o Kardec perguntou, né, para os espíritos da codificação se a necessidade do trabalho seria uma lei da natureza. E os espíritos responderam que sim, que o trabalho é uma lei da natureza e que é uma necessidade para todos nós, e que a civilização vai obrigando o homem a trabalhar cada vez mais, porque aumentou as suas necessidades e gozos. Isso é muito interessante, porque a nossa doutrina tem já bastante tempo de codificação, lá na metade do século XIX, e hoje cada vez mais se percebe isso, né? Ou seja, que o trabalho, ele é cada vez mais necessário para se manter, né, necessidades e gozos modernos, cada vez mais sofisticados, digamos, né? Então, hoje não se trabalha só pela sobrevivência, se trabalha também, evidentemente, para itens de conforto, né, e até mesmo de luxo, dependendo do estilo de vida e das possibilidades de cada um, né? Ele perguntou aos espíritos, Kardec
porque se por trabalho só se deve entender as ocupações materiais. E a resposta foi, como sempre, muito sábia. Os espíritos disseram que não, que o espírito trabalha assim como o corpo, e que toda ocupação útil é trabalho. Na sequência, o Sérgio Lopes vai repetir essa afirmativa: toda ocupação útil é trabalho. E na sequência, então, o Sérgio vai comentar que quando nós falamos em trabalho, nós pensamos imediatamente na questão do dinheiro, né? E é uma relação direta, evidentemente, né? Nós precisamos do trabalho que vai gerar uma renda, que vai gerar um sustento para nós, né? Mas ele vai dizer, na sequência, que o trabalho está ligado, então, à ideia de ação e atividade, e que as pessoas mais saudáveis do ponto de vista emocional são aquelas que mais produzem. Então, ele vai dizer que o trabalho é uma lei da natureza e que também é importantíssimo para a saúde mental de todos nós. Ele vai, inclusive, dizer que a doença mental ela acaba não permitindo que a pessoa trabalhe e que isso faz com que a própria pessoa se sinta mal por não conseguir dar conta daquilo que sempre deu conta, das suas atividades de qualquer nível, né? Então, ele diz que é muito comum quem está de fora de uma situação de alguém que está com um problema emocional, por exemplo, uma depressão, cobrar da outra pessoa que ela trabalhe, dizendo que ela, na verdade, se ela trabalhar, ela vai se curar ou ela vai deixar de pensar certas coisas, né? Então, ele nos explica que a pessoa, na boa intenção, muitas vezes, qualquer um de nós, vai eventualmente afirmar para outra pessoa: levante e vá trabalhar, que essa depressão é falta do que fazer. Ele é, então, um médico psiquiatra, ele trabalha com essa realidade o tempo todo, né? E ele está nos alertando aqui exatamente para que nós percebamos que não é assim que funciona, né? Porque a pessoa que está com depressão, não é que ela não queira levantar e trabalhar, ela não consegue, ela não tem forças para levantar da cama e trabalhar. Então, nós cobrarmos da pessoa que não está bem, que ela vá trabalhar, nós estamos sendo, na verdade, desrespeitosos e agressivos com essa pessoa. Porque naquele momento o trabalho dela é se recuperar, contando com o apoio, né, dos familiares e da linha de saúde, dos profissionais, enfim, que puderem dar assistência nesse momento. Então, ele nos diz que, na sequência, que ocupar as mãos, ocupar a mente é importantíssimo, que inclusive ajuda, né, em processos de reabilitação, em processos de retorno da saúde. Mas há que se lembrar, então, dessa questão, né, de que o trabalho deve ser proporcional também às condições da pessoa e não fazer aquela insistência, né, quando a pessoa não está em condições, inclusive gerando uma culpa na pessoa, né, dizendo para ela que se ela for trabalhar ela vai melhorar, que eventualmente que ela o que está faltando para ela é uma ocupação. Então ele relembra a fala dos espíritos superiores, dizendo que toda ocupação útil é trabalho, e ele diz que a noção de utilidade em relação ao trabalho deve começar primeiramente para quem executa o trabalho. Aqui tem um ponto muito importante, né? Porque todos nós trabalhamos em vários setores da nossa vida, tudo que se faz é trabalho, então cuidado com o nosso corpo físico, o nosso trabalho de higiene pessoal, tudo que se faz dentro de casa, em grupos que nós participemos, no próprio grupo espírita, o nosso trabalho oficial, o nosso ganha-pão, como se diz, tudo é trabalho. E aqui ele vai nos chamar a atenção, então, para algo muito importante, que a pessoa precisa ter a dimensão do que está fazendo, porque se ela operar de modo mecânico e não tiver satisfação com essas atividades que ela faz, vamos centrar aqui mais então na questão do trabalho profissional ou voluntário, nesse nível que a gente chama mais de trabalho produtivo mesmo. Então ele vai dizer que o trabalho não vai ter o significado que deveria. Então é muito importante que nós nos demos conta
de que trabalho é saúde, é vida. Eu entendo que nós precisamos, às vezes, andar na contramão da própria cultura, porque nós ouvimos a vida toda, né? Nós ouvimos muito assim que trabalho é muito sacrifício, que trabalho é muito pesado, que o trabalho é um mal necessário. Tudo bem, né, que nós precisamos do repouso, vai ser a segunda parte dessa nossa reflexão, mas assim, culturalmente nós ouvimos muito falar do trabalho como algo ruim. Então, que bom o final de semana, que bom as férias, que bom a aposentadoria, e tudo isso é muito bom mesmo. Só que é muito importante que nós percebamos o privilégio e sejamos gratos pela oportunidade do trabalho, porque sem isso também o final de semana, as férias, a aposentadoria não teria graça, né? Porque se a gente não, nós não tivermos uma atividade constante que mostre para nós mesmos a interação, que nos dê um retorno de gratificação, isso vai realmente nos fazer muita falta e eventualmente nos adoecer. Então ele diz que é comum o indivíduo fazer algo que não gosta, apenas para ganhar o seu salário no final do mês. Ele diz que muitas vezes trabalha de modo monótono, empobrecedor, vivenciando o trabalho como algo ruim. Então é nesse sentido que eu falava que a questão cultural, eu acho que precisa ser às vezes questionada, porque nós ouvimos muito isso, né? Ouvimos muito essa abordagem do trabalho como algo não positivo e não vital para nós. E aí, na sequência, então, ele vai dizer que o trabalho é, digamos assim, base de crescimento para nós, e ele diz que é necessária uma cota de sacrifício para haver o crescimento nosso como indivíduos, como espíritos imortais. E daí ele diz que com o trabalho não é diferente. Então ele vai dizer que hoje nós temos uma tendência no mundo moderno das pessoas se iludirem, pensando que é possível trabalhar somente tendo prazer. É claro que quanto mais próximos a nossa atividade, principalmente de sobrevivência, estiver daquilo que nós gostamos de fazer, melhor será. Mas nem sempre se consegue ajustar. E ele vai nos dizer na sequência que mesmo quando nós fazemos aquilo que gostamos, estamos bastante adequados àquela nossa tendência pessoal e natural, mesmo assim, vai haver um momento em que vai chegar o cansaço, vai dar uma preguiça, a rotina vai nos massacrar. Então, é muito importante que nós estejamos bem situados em relação à importância do trabalho para nós, a gratidão pela possibilidade do trabalho, para que nós possamos levar sempre no dia a dia a nossa atividade de maneira meritória. Então, ele vai dizer que se trabalhar, envolver-se numa ocupação comum, deve estar acompanhada de um trabalho interior constante, que é isso que nós já vimos falando, né? Porque se isso não for feito, a pessoa perderá, o trabalho perderá o valor real que ele tem. Então, quando a pessoa não se der conta de forma regular de tudo que ela já tem e que ela muitas vezes conquistou através do seu trabalho e que por algum momento ela não vê isso, não se dá conta do que ela já alcançou, do que a vida lhe deu, inclusive através do seu esforço, né? Então, ela vai realmente ficar desestimulada. Ele diz que é muito comum o ser humano ficar insatisfeito rapidamente e esquecer o quanto desejou ter um emprego. E isso é muito comum, né? Eu até tenho uma amiga que trabalha na coordenação de um sistema de uma grande empresa aqui de Passo Fundo, e é uma empresa de serviços que ela trabalha, no setor de serviços. E ela sempre está precisando de pessoas, né? Então, ela está sempre chamando pessoas para comporem essas vagas, e ela me diz assim que às vezes a pessoa vai lá e diz porque eu tenho necessidade tal, porque eu tenho família, porque eu tenho filho, né? Daí a pessoa entra no trabalho, acontece muito da pessoa entrar em seguida, menos de um mês
depois de ser contratada, ou de entrar na experiência, ela já começa a fazer corpo mole, já começa a faltar, já começa a menosprezar, digamos, aquela oportunidade de trabalho, que é uma necessidade básica de sobrevivência para ela, né? Então, de qualquer maneira, é muito importante que nós tenhamos o trabalho e todas as atividades que nós fazemos, que, conforme nos diz o Livro dos Espíritos, toda atividade transformadora é trabalho, num grau realmente de muito respeito, né? Porque o trabalho acaba nos dando a possibilidade de transformação e crescimento em todos os sentidos. Então, ele diz assim, que trabalhar-se interiormente para ser reconhecido diante do que possui em sua vida, que seria o sentimento de gratidão, né? É uma qualidade imprescindível para a saúde mental de qualquer pessoa. E que caso ela não exercite essa habilidade interior, dificilmente terá satisfação em sua vida. Então, uma coisa é nós termos a possibilidade do trabalho, outra coisa é o nível de consciência que nós temos em relação ao trabalho, né? E essa real escolha, e essa real parceria, digamos, que fazemos com os diversos setores, com as diversas áreas da nossa vida, dentro da possibilidade do trabalho. Aí, ele tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que foi perguntado por Kardec a respeito de por que a natureza, por si mesma, ela tem todas as necessidades providas, né, e o homem não tem. Então, os espíritos superiores responderam que na natureza realmente tudo trabalha, né? Nós sabemos disso, basta observarmos o mundo vegetal, o mundo animal, né? Tudo produz, tudo trabalha incessantemente. Temos, inclusive, aí exemplos fantásticos, por exemplo, das abelhas, das formigas, né? As árvores que trabalham para produzir as flores, para produzir os frutos, dentro dos ciclos da natureza, né? Mas eles nos explicam, os espíritos, que esse trabalho realizado pela natureza não resulta, né, para a natureza em si, um progresso. Ele tem uma função importantíssima, mas é diferente do trabalho para nós. Porque quem permanece focado na atividade que está realizando e persiste em seus objetivos, ele alcança progressos psicológicos que o fazem ser uma pessoa diferente do que era antes, uma vez que se desenvolve interiormente aptidões novas. Essa é a vantagem do trabalho para o ser humano. Então, é diferente o trabalho realizado pela natureza, embora é tão fantástico, é tão nobre, que nos inspira, né? Mas para nós, né, nós seres conscientes, mais conscientes e pensantes da criação, é importantíssimo nós termos, então, esse foco na atividade. Ele diz que a perseverança para isso é uma virtude indispensável e que sem essa perseverança nada se alcança. E que o erro de muitos é querer alcançar objetivos sem a necessária persistência de propósitos. Tem uma parte do livro aqui nessa primeira, né, nesse início do capítulo, que ele diz que por muitas vezes aquilo que nós fazemos acaba favorecendo e beneficiando outras pessoas. Mas se nós não estivermos integrados, entrosados dentro do processo, não vai nos beneficiar como poderia. Ou porque estamos contrariados por algum motivo, porque não temos o sentimento de gratidão, porque não temos essa noção que uma análise, uma reflexão constante nos levaria a ter da importância das nossas funções, inclusive da nossa trajetória como um todo, como já foi falado. Então, é muito importante esse estabelecimento dessa consciência daquilo que fazemos. Aí ele chega, dentro desse capítulo, numa outra parte que vai nos dar agora uma noção muito preciosa, que é a questão do limite do trabalho, que é a questão do repouso. Nesse momento, nós vamos poder entender melhor o porquê de algumas coisas e vamos entender melhor que o próprio trabalho tem as suas limitações, os seus limites saudáveis, né? Então, assim, os espíritos
Kardec perguntou aos espíritos se, sendo o trabalho uma necessidade, se o repouso também não seria uma lei da natureza, né? E os espíritos responderam que sim, que o repouso serve para a reparação das forças do corpo, que é necessário para que haja maior liberdade e inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. E o Sérgio Lopes comenta, então, que a lei do repouso, que não se tem conhecimento que alguém, que uma outra doutrina tenha trazido a questão da lei do repouso, né, antes da doutrina espírita. Então, ele, como espírita, como palestrante, como estudioso, como psiquiatra, ele nos diz que é preciso saber parar e que muitas pessoas não sabem parar. E aí ele traz uma declaração que deve ser muito comum para nós, qualquer um de nós pode acontecer, e ele deve ouvir muito isso em consultório também, que a pessoa diz assim: se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro. Então ele está dizendo que esse nível de trabalho que a pessoa não pode parar, não pode se dar conta, não pode desfrutar dos outros aspectos da sua vida, né? Ele trabalha o tempo todo, não para não pensar em si mesmo, não pensar nas situações. Ele diz que nesse caso é um trabalho fuga, é um trabalho que está sendo usado de maneira desvirtuada dentro do princípio nobre do trabalho. Ele diz que a pessoa, nesse caso, não consegue parar, e se ela para, ela tem que ver a sua vida, as suas coisas. Ele diz que, nesse caso, são pessoas que têm sempre que estar fazendo alguma coisa, que levam o serviço para casa, que no final do expediente continuam um pouco mais no trabalho, que sempre estão com o argumento de que não dá para fazer, né, que não dá para fazer, que tudo não é possível fazer tudo no horário normal. E ele diz que inventam o que fazer além do que precisam, não tanto porque estejam muito atarefadas, mas porque não conseguem parar. Então ele nos traz um parâmetro importantíssimo, porque esse não parar nunca, né, ele transforma o trabalho num vício. E dessa maneira, a pessoa, quando não está trabalhando o tempo todo ou num nível muito intenso de trabalho, ele vai ter como que uma abstinência. Porque nesse caso o trabalho é um vício, e se ele não estiver trabalhando, ele vai se sentir mal. Ele vai ter uma abstinência como se fosse realmente de uma droga, de uma dependência química. Ele vai ficar irritadiço, vai ficar mal-humorado e não vai ser uma boa companhia para as outras pessoas, né? Por conta de não poder parar de trabalhar, de ter que estar o tempo todo trabalhando. Então, aí ele vai nos dizer que essas pessoas ocupam tempo apenas com trabalho para preencher um vazio interior, né? E aí ele comenta conosco que existe um preconceito social, que nós não nos sentimos bem, de maneira geral, em ver alguém que não está fazendo nada naquele momento que nós estamos com a pessoa ou vemos a pessoa, né? Que se encontramos alguém trabalhando, julgamos essa pessoa de forma positiva. Ok, tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, se nós encontramos alguém que não esteja trabalhando, nós julgamos que seria bom que ela arranjasse alguma coisa para fazer. Então, isso é uma coisa muito arraigada no nosso sistema humano, no nosso sistema cultural, né? Tanto é que nós temos aquela passagem de Marta e Maria no Evangelho, em que Jesus vai visitá-las, né? E aí, uma delas senta e vai conversar com Jesus. E a outra começa a limpar a casa e fazer as atividades domésticas ali do momento e reclama, inclusive pedindo para o Cristo que diga para a outra que venha ajudá-la, porque ela está trabalhando sozinha, né? E aí o Cristo diz que aquela que está ali conversando com ele teve a percepção de que isso seria, essa seria a melhor parte, ou seja, parar, pensar sobre a vida, sobre o sentido da vida, né? Então, muitas vezes nós temos esse vício, né? Há então as pessoas que têm isso como um tom geral de vida, e nós, às vezes, que poderíamos parar e lançar o nosso foco, a nossa atenção para outros aspectos, muitas vezes ficamos muito preocupados em estar produzindo e em estar dando conta de coisas que poderiam, talvez, esperar.
Então, ele diz que podemos reconhecer o grau de saúde mental de uma pessoa pela capacidade que ela tem de aproveitar prazerosamente os seus fins de semana, por exemplo. Que isso não é uma regra geral, mas invariavelmente as pessoas mais saudáveis do ponto de vista psicológico levam uma vida mais criativa e, portanto, descobrem alternativas variadas para aproveitar os seus momentos de repouso e lazer. Então, também é de grande sabedoria, também é agregador de saúde, saber aproveitar os momentos de lazer, se dedicar ao momento de lazer, se desprender das preocupações, né? Passar um final de semana, digamos, um momento, enfim, quando temos uma folga, que possamos realmente aproveitar aquele momento e não ficar ligado o tempo todo e com aquela preocupação no trabalho, ou levando, como ele dizia ali antes, que há pessoas que, inclusive, mesmo no final de semana, mesmo no feriado, não conseguem parar, levam o trabalho para casa ou vão mesmo para o trabalho. Se a gente for ver mais a fundo, é uma fuga, não é o aspecto realmente de haver uma necessidade real, né? Então, as pessoas saudáveis, mais saudáveis emocionalmente, sabem aproveitar melhor o seu tempo de lazer, né? Sabem realmente, digamos, agregar, trazer para si mais sensibilidade, trazer para si mais inspiração através desses momentos. Aí tem uma continuidade dos comentários do Sérgio, que ele diz que a pessoa viciada no trabalho, ela muitas vezes afirma que essa intensidade, essa constância na atividade, no trabalho, ela vai durar até que a pessoa se aposente, que depois ela vai descansar e aproveitar a vida. E ele, então, com a autoridade que ele tem de profissional da área da saúde emocional, da saúde mental, ele nos diz que isso é uma grande ilusão, que a pessoa que está o tempo todo trabalhando não consegue parar, não consegue fazer o equilíbrio no seu dia a dia em relação a trabalho e repouso, trabalho e lazer, ele não vai conseguir parar depois também. Ele diz que há estatísticas que mostram que no Brasil as pessoas adoecem até 5 anos depois de se aposentarem e que doenças como câncer, entre outras, atacam com muita frequência nessas condições. E que quando não se dá uma doença física, se dá um desequilíbrio emocional, principalmente a depressão e transtornos de ansiedade. E dele nos chama a atenção para o seguinte, que não adianta a pessoa adiar o seu sonho de felicidade. Ela não pode projetar a sua realização para o futuro. Desde já é preciso aprender a viver. É do dia a dia, né? Eu gosto de pensar assim que cada dia nos oferece a oportunidade do trabalho, do repouso, do lazer. Nós que precisamos estabelecer metas, prioridades, em todos os dias ter o nosso momento de descanso, de descontração, né? Não deixar para o final de semana somente, não deixar para as férias, não deixar para a aposentadoria. Esse equilíbrio é constante e é diário. Aí ele nos diz então que o repouso é uma condição fundamental para a saúde mental e que nós repousamos também quando dormimos, mas não só quando dormimos. Aí ele vai dar um exemplo que a pessoa, depois de um dia de trabalho, muitas vezes trabalhando do ponto de vista emocional, mental, ela chega em casa, né? Ela vai para frente da televisão ou do computador ou pega o celular e fica ali o tempo todo, né? Ele diz que isso não faz com que a pessoa descanse, né? Que o descanso seria, nesse caso, da pessoa que trabalhou intelectualmente durante o dia, melhor seria fazer uma caminhada, uma outra atividade física, que nessa troca de atividade acontece o repouso. Muito interessante, né? Porque nós temos a noção, muitas vezes, de que o repouso se dá somente no sono, ou em outras condições de relaxamento físico. E não, né? Nós temos o repouso também na troca de atividade, no caso desse exemplo que ele dá, fazendo atividades físicas que vão oportunizar um descanso, um repouso no contexto geral da pessoa. Aí, então, ele nos diz que repousar não significa ficar inerte, né?
que a meditação e a prece também são atividades para o espírito e que para algumas vezes ao dia, algumas vezes ao dia é importante parar, olhar para si e conectar-se com as dimensões superiores da vida. E que isso é um passo importante na aquisição do equilíbrio emocional e espiritual. E aí ele diz que muitas saídas, respostas, soluções da nossa vida, elas surgem quando nós paramos. Paramos e deixamos de nos preocupar tanto com coisas que não conseguimos resolver. Então ele diz que tudo na vida exige equilíbrio, a lei do trabalho coexiste com a necessidade do repouso. Então essa era a nossa mensagem desta noite. Esperamos que os irmãos tenham gostado desse estudo, dessa leitura desse livro, assim como eu achei bastante interessante e proveitoso, que nós possamos, então, saber fazer essa associação adequada do nível de exigência com o nível de repouso, porque aí vai estar a nossa saúde. A nossa saúde depende disso. Então, trabalhar, sim, muito saudável, muito importante, observando os limites, observando a importância da pausa, a fim de que nós possamos continuar saudáveis. Agradecemos, assim, no encerramento desta noite, esta oportunidade de trabalho que todos tivemos aqui nesse momento, porque a nossa mente está em busca da mensagem do Cristo, está em busca da mensagem da luz do nosso Criador, e nesse momento nós fizemos esse trabalho mental, intelectual, espiritual de renovação, que possamos assim estar muito gratos por mais essa oportunidade, por mais essa reflexão, e que possamos seguir na busca diária do nosso equilíbrio. Agradecemos imensamente aos irmãos que acessaram o nosso canal, solicitamos a gentileza de que derem like nas nossas apresentações, nas nossas palestras, e que se ainda não forem inscritos no canal, que o façam. Muito obrigado.